aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a bailarina Fernanda Ruschel e hoje vamos falar de um assunto importantíssimo para todos os bailarinos, que é sobre a musicalidade. Então, se você tem dificuldade em contar a música durante uma aula de balé, entender como a gente encaixa a combinação em determinada música ou em uma coreografia, enfim, hoje eu vou tentar deixar isso o mais claro possível para vocês, tá bom? Então, se você gosta de balé, é bailarina ou quer se tornar, não esquece de se inscrever aqui nesse canal, deixar o like no vídeo também e ficar ligada em todas as novidades por aqui. Lembrando que eu sou formada pelo Bolshoi e durante a nossa formação a gente estuda música, então a gente tinha aulas de piano, aula de literatura musical, enfim, várias coisas pra gente entender sobre musicalidade no balé, porque, gente, dançar sem música não dá, né, meu povo? Então a gente precisa entender como bailarinos a música. Então tudo que eu for mostrar aqui pra vocês é a visão de uma bailarina em relação à música, tá? Não esperem sair daqui tocando piano, entendendo, lendo uma partitura. Não é esse o meu intuito, ok? Meu intuito é que vocês, durante a aula de vocês saibam contar a música e saibam colocar a combinação dentro da música. Então já estou aqui com o meu quadro, eu vou usar muito para vocês entenderem. Eu quero que, por favor, prestem muita atenção, anotem. Eu tenho certeza que depois dessa aula, que eu já dei para as minhas alunas e deu certo, então todas elas entenderam, então depois dessa aula eu realmente espero poder te ajudar com musicalidade. Então eu vou usar o quadro para desenhar a música para vocês, eu vou usar a música para vocês contarem, eu vou fazer algumas combinações para vocês encaixarem na música, tá? Então prestem atenção em tudo. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a contagem do balé é sempre até 8, né? Então a gente sempre conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Nas contagens. Então toda música que a gente for fazer, toda combinação, para ela ser quadrada, ou seja, para ela começar e terminar certinho, não terminar no meio, ela precisa ter ou um tempo de 8, dá pra ver meu 8 aqui? Ou um tempo de 8, ou 16, ou 32, ou 64. Qualquer coisa que não seja uma dessas contagens, daqui a pouco vai ficar mais fácil, tá, gente? Mas acompanha aqui o raciocínio. Qualquer um dos números, qualquer uma das contagens que não esteja aqui dentro, não vai ser uma combinação quadrada. Isso não significa que, meu Deus, você não pode fazer, mas para ela ser quadrada, principalmente a galera do iniciante aí, nós professores utilizamos muito só isso daqui, tá? Até intermediário, gente. Beleza? Música do balé geralmente é quadradinha. Então as combinações precisam respeitar isso. A gente não vai fazer, como professor, uma combinação de 12 tempos. Não faz sentido, entenderam? Então é sempre 8, 16, 32, 64. Vocês têm que decorar isso daqui, porque depois, pra gente colocar a combinação na música, vocês precisam ter noção desses números. E, gente, foi só eu colocar para gravar que começou a obra aqui no prédio. Então, vocês devem estar ouvindo um pum, pum, pum. Eu vou tentar tirar no áudio, né, quando eu estiver editando. Mas qualquer coisa é o seguinte, ou é isso ou não era nada, entendeu? Então, vamos fingir que não tá ouvindo o pum, 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 pum e seguir nossa vida. Pode ser? Agora que a gente já sabe que é sempre até 8, né? 8, 16, 32, 64. Eu vou escrever aqui as frases nesse sentido aqui da bailarina Fernanda. O que é a frase? É a cada tempo de 8, tá? Então eu vou fazer um tempo de 8 aqui, 8 tempos, né? 1, 2, 3, eu vou desenhar aqui com bolinhas várias vezes. Vou colocar a música e a gente vai contar junto a música, para vocês entenderem o que é essa bendita contagem da música, ok? Então eu vou desenhar aqui os pontinhos e já volto. Ok, gente, então aqui temos 32 bolinhas, não é bem bolinha, né? Mas 32 tempos, tá bom? Aqui eu fui diminuindo, mas tem nada a ver com a música, tá? Finge que tá tudo igual. Agora vamos lá, vou colocar uma música mais lenta para vocês entenderem. Depois eu coloco uma música tipo Tandio para vocês entenderem também a contagem. Aí depois a gente vai para outra parte da aula, que é combinação encaixando na música, que é a parte aí que todo mundo precisa entender. Mas para entender isso, precisa entender isso aqui antes, então presta atenção. Preparação da música. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai contando aí na cabeça.
entenderam, gente, o estralo? Cada bolinha dessas, né? 1, 2 e 3, 4. É a contagem, tá? Então sempre, tô na aula de balé, vou fazer o batimão, tanju, vou fazer a adagio, vou fazer qualquer coisa, tenta contar, ok? Uma coisa que eu não citei ainda e nem vou entrar muito é que existem outros tipos. Então, por exemplo, pode ser uma valsa, que aí a contagem já é diferente, que é 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. Então é diferente, tá? Isso aqui é o básico, ok? Depois, mais pra frente, quem sabe eu gravei um pra vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre o feijão com arroz, todo mundo precisa saber, tá bom? Então, acho que vocês entenderam aí na música mais lenta, né? Agora eu vou colocar uma música de Batman Tanju pra ser um pouquinho mais acelerada pra vocês entenderem, tá? Mas, gente, presta atenção, vai tentando contar você aí também, hein? Porque quando você estiver fazendo aula, não vou estar ali gritando no seu ouvido. 1, 2... Ah, não sei se você seja minha aluna, né? Que se for minha aluna, você sabe que eu gosto de ficar falando o tempo, né? Mas... se você, né, você precisa decorar, né, meu povo? Vamos lá. Então, vou pôr aqui uma música um pouquinho mais rápida para vocês entenderem novamente isso aqui. Vai contando. 8. Que a música dá uma diminuída e cresce quando é música de balé, né? E principalmente, por exemplo, 16. Chega no 16, ela dá uma diminuída e parece que ela começa de novo para outros 16. Aí ela dá uma diminuída e começa de novo caso a música seja mais longa para o próximo. Então tenham essa percepção, gente, para vocês saberem quando começa a nova frase, né? O novo tempo de 8 aí. Agora vou apelar um pouco, vou colocar música de frappé rapidona pra gente contar, tá bom? Então, ó, fica ligado. Ó, 6, 7, 8, 1. Vocês estejam me olhando e falando, tá, Fê, não tô entendendo nada ainda a contagem. Mas aos poucos, treinando isso, você tenta contar na música, batendo palma, ou estralando o dedo, fazendo alguma coisa pra você entendendo. A música depois, né, quando você for se acostumando, você vai ver que parece que ela fala assim, qual que é o tempo. Ela fala 1, ela quase grita no seu ouvido, 1, 2, tá? Então, se você ainda não tá conseguindo entender isso, fica tranquila, isso é super com o tempo, tá? Ainda mais se você faz balé há pouco tempo ou ainda não começou. Deve estar olhando pra mim falando, maluca, tô entendendo nada, tá? Inclusive, conta aqui nos comentários, tá entendendo ou tá uma loucura? Quero saber. Ok, gente, agora vamos pra parte, uma das mais importantes. Depois de entender isso aqui, a gente precisa entender como que a gente coloca a combinação na música, que é aí que tá o erro da maioria das pessoas, que conseguem fazer isso aqui tranquilamente, mas quando chega na hora da combinação, não consegue fazer a matemática que existe pra você encaixar na música. Existe, sim, uma matemática, uma contagem que a gente faz aqui, ó, pra funcionar, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço com as minhas alunas e com a professora pra montar a combinação, fazer sentido dentro da música. Então vocês vão entender, vou entrar um pouquinho aqui na minha cachola, tá bom? Então eu vou pegar aqui minha barra, vou aumentar a tela e a gente vai fazer. Então, seguinte, eu vou falar a combinação como se eu estivesse falando para as minhas alunas, explicando para elas como vai ser. Então, peguem todas as informações, prestem atenção, tá? Vou dar um exemplo de uma aula de iniciante, super básica, ok? Então, prestem atenção. Preparação. 5, 6, 7, 8. Plié. 2 tempos para descer. 1, 2, estica, 3, 4. Mais 1. 1, desce, 2, estica, 3, 4. Grampeia em 8 tempos. Desce em 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bordebrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambre. 2, 3, 4.
4, tanju, 6, segunda posição. Acabou aqui. Ok? Então, nós temos 2 pliés, deixa eu anotar aqui, ó, 2 pliés, um grand plié, por debras, frente e trás, tá? Então, como é que a gente encaixa e pensa aqui na música? Vamos pensar que só essa parte da combinação, né? Porque a combinação provavelmente ia ser maior. Só essa parte dos pliés, grand plié, por debras, vai ter todos esses tempos musicais. Então, a gente precisa dividir quanto tempo para cada coisa para encaixar aqui. Tá? Lembrando, gente, isso aqui é quadrado, então precisa fazer sentido. Qual o sentido, Fê? Um plié precisa ter o mesmo tempo musical que o outro plié, entenderam? Precisa fazer sentido assim. Um grand plié geralmente é mais lento que um plié, ou seja, vou precisar de mais tempo para o grand plié do que para um plié. Então, tudo isso precisa fazer sentido na cabeça de vocês. Mostrei a combinação falando a contagem. Então, depois que eu explicar isso daqui, volta para assistir de novo para você entender a contagem daqui. Vamos lá. Então, nós temos 2 pliés, tá? Aqui a gente pode dividir metade e metade, mas só para vocês entenderem. O plié é super lento, né? O plié geralmente a gente faz depois, né? Em 2 tempos só, um para descer, um para subir. Mas agora que é mais lento, iniciante, a gente, o que eu falei para vocês? 2 tempos para descer, 2 tempos para subir, não foi? Então aqui nós temos, vamos usar 4 tempos para o meu plié, tá? Se um plié foi em 4 tempos, o outro plié precisa ser em 4 tempos. Ok, o grand plié, que é o próximo passo, ele é mais lento do que o plié, ou seja, eu preciso de mais tempo musical para fazer o grand plié, tá? Nessa combinação aqui especificamente. Então, lembra lá do quadrado? Eu não vou usar 6 tempos para fazer um grand plié. Posso lá na frente usar? Posso. Nessa combinação eu não uso, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou dobrar o tempo. Ou seja, o plié eu usei 4 tempos, no grand plié eu vou usar 8 tempos. 8 tempos para o meu grand plié. Essa aqui é a minha divisão para o por debras, tá? A gente usa muito no Vagão Nova a seguinte separação, tá? Ela não vai ser muito óbvia no início, mas depois vocês vão entender. A gente tem o por debras frente e atrás, e depois tem o batiment tendu para trocar de posição. Então não é só dividir 8 na frente e 8 atrás, porque tem o batiment tendu. Então qual é a divisão que a gente faz, Fê? A gente usa 8 tempos para ir para frente, ou seja, 4 tempos descendo, 1, 2, 3, 4, 4 tempos subindo. E aí eu tenho o batiment tendu, né? E para ser lógico aqui, eu preciso usar 4 tempos, eu divido isso aqui, né? Igual tá aqui em cima, eu divido. E aí eu tenho 4 tempos para o meu batiment tendu e 4 tempos para o meu por debras atrás. Então eu uso 4 tempos para ir, 4 tempos para voltar. Tá fazendo sentido, gente? Eu acho que sim, né? Agora eu vou fazer o seguinte, vou pôr a música e aí você vai aí, ó, contar, estralando os dedos, batendo palma, fazendo junto comigo, contando mesmo, pra vocês entenderem isso aqui. Preparação, 7, plié, 4 tempos, 1, 2, estico, 4, mais um. Estou fazendo aqui, hein, gente? 3, 4, grand plié. 1, 2, 3, super lento. 4, 1, 2, 3. Cheguei no meu 8 aqui, por debras. E 1, 2, 3, 4, 5. 8, cambré, 1, 2, volta, 3, 4, tanjo, 6, segunda posição, e aí de novo, plié, entenderam? Sim, uma coisa importante, gente, por exemplo, se eu tenho 4 tempos para executar um
plié, que o plié é o quê? Dobrar o joelho e esticar. Eu preciso dividir também na música ele. Então, se eu tenho 4 tempos, 2 tempos eu vou usar para descer, 2 tempos eu vou usar para esticar, tá? Mesma coisa no grand plié, isso aqui muita gente do iniciante erra. Tem 8 tempos para fazer o grand plié, tem gente que desce em 4 tempos certinho, sobe em um e fica esperando. 5, 6, 7, 8, não, gente. Tem que usar todo o tempo musical para fazer os passos. Isso é muito importante, tá? Para você realmente desenvolver a força. Beleza? Ai, Fê, mas na minha escola eu já faço mais rápido. Vamos ver como é que vai ficar se a gente fizer uma contagem mais rápida? É como se a gente fosse dividir tudo por 2. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 tempos. Vou usar só 2 para o plié. Aqui eu tenho 4 tempos, vou usar só 2. Grand plié, tenho 8 tempos, eu vou usar quanto? 4. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Vou apagar pra gente fazer de novo. Então vamos lá, já dei um spoiler que é basicamente dividir por 2. Então se antes a gente usou 4 tempos, se antes a gente usou 32 tempos, agora a gente vai usar 16 tempos somente. Então só vai contar essas 2 linhas aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. Pro plié eu vou usar 2 tempos. Nunca, gente, eu vou usar um tempo até posso, mas 3 tempos pro plié, 5 tempos pro plié não faz sentido, tá? Número par. Menos 1, né? 1 também pode. Então, eu vou usar 2 tempos pro plié. Pro outro plié, 2 tempos. Pro grand plié, 4 tempos, né? Que ele é o dobro. Depois, no port de bras, eu vou na frente e vou atrás. Eu tenho 8 tempos para isso. Lembra que eu expliquei para vocês? Na frente eu uso os 4 tempos, atrás eu uso 2 tempos e 2 tempos para trocar de posição. Aqui eu também poderia fazer, gente, como é mais rápido, eu poderia usar os 4 tempos para ir atrás e fazer super rápido o battement tendu para a segunda posição, como se fosse no I, antes da próxima frase. Sim, gente, a gente conta entre cada contagem, cada número, a gente tem o I. Então a gente conta 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 7 e 8. Tem o I antes, tá? Para determinadas músicas, determinadas combinações, principalmente as mais rápidas, a gente utiliza muito o I, tá? Depois, lá no mais avançado, a gente vai usar I1, I2, I3, I4, tá? A gente vai fazer o tendu no I. Pra vocês saberem. Então, só para vocês saberem, a gente tem entre cada contagem a gente tem o I, tá? Mas isso não é importante agora, eu só mostrei aqui porque daria pra gente fazer 4 tempos atrás e segunda e já pegar, entendeu? Ser mais rápido. Mas nas minhas aulas, eu utilizo 2 tempos para ir para trás, 2 tempos para mudar a posição, tudo bem? Então, eu acho que o plié vocês entenderam, né? Vamos tentar fazer agora nessa contagem aqui com a música. Preparação 7, 8 e 1, estica 2, plié 3, estica 4, grand plié, 1, 5, 6, 7, 8, port de bras, 1, chega 2, 3, 4, 4. Gente, eu geralmente conto até 4, vocês estão vendo, né? Eu conto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, eu não conto até 8. Mas tanto faz pra você, tá? Que minha professora era russa e ela contava só até 4, então meu cérebro funciona até 4. Mas aqui no Brasil a gente usa muito até o 8, então tanto faz, os dois vão estar corretos, tá? Então, porque acho que geralmente na música a gente conta até 4, acho que essa é a explicação. Mas não tem problema, não é errado contar até o 8, tá? Tanto até que eu tô mostrando pra vocês aqui até o 8. Então fizemos aí o nosso plié na música, tanto ele mais lento quanto ele mais rápido. Vamos então agora falar sobre o batiment tendu. Vou fazer a combinação, tá? Primeiro eu vou fazer uma combinação simples, bem quadradinha, depois a gente vai brincar com outras de tipo 3 batiments tendus, como é que a gente encaixa, tá bom? Então, vamos lá, uma simplesinha pra vocês. Vai ser o seguinte, vai ser tendu e fecha tendu e fecha tendu. Fecha a
lado, fecha, trás, fecha, trás, fecha, trás, fecha, lado, fecha. Só isso, tá? Então nós temos 3 na frente, 1 ao lado, 3 atrás, 1 ao lado, né? Juntando tudo, eu tenho quanto? 8 tanjus, ou seja, todos os tanjus terão o mesmo tempo musical. Eu posso fazer o meu tanju em 1 tempo, posso fazer meu tanju em 2 tempos, posso fazer meu tanju em 4 tempos, posso fazer meu tanju em 8 tempos, ok? Lembra, ou é 1, ou é 2, 4, 8, 16. 16 não vai fazer, né? Mas só para vocês entenderem lá a nossa lógica, tá? Não faz sentido eu fazer o tanju em 3 tempos e ficar. Se eu tenho 4 tempos, eu uso os 4 tempos, entenderam? Claro que eu posso fazer em 3... Não faz sentido eu fazer em 3 tempos, em 5 tempos. Não vou fazer isso, tá? Se eu quiser mais rápido, eu vou fazer em 1 tempo, tá? Tenham essa lógica aí na cabeça de vocês. Então, vai ser o seguinte, vou querer... Hoje, a gente vai fazer em 2 tempos cada um. Fácil, então, né? Como é que a gente vai fazer aqui na música? 2 tempos para cada tanju. Então, eu pego 2 tempos para frente, mais 2 na frente, mais 2 na frente, 2 para o lado, 2 trás, 2 trás, 2 trás, 2 lado, tá? Então, vamos ver na música como ficaria, olha só. 7, 8, 8. Essa aqui foi bem fácil, né, gente? Conseguiram compreender? Se você não compreendeu, volta no início, hein? Que alguma coisa aí você faltou entender. Então, agora eu vou apagar novamente aqui os desenhos e a gente vai fazer uma combinação mais difícil. Vai ser o seguinte, a gente vai brincar com a velocidade agora, tá? Então, a combinação vai ser simples. Eu só vou fazer tanto ao lado, mas a contagem vai ser diferente. Tá bom? Então, a gente vai ter o tanju mais lento e o tanju mais rápido na mesma combinação. Vamos lá, a gente vai fazer 5, 6, 7, 8 e 1, 2, fecha 3, 4, 5, 6, fecha 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente teve o tanju mais lento. Eu tô contando, tá facilitando a vida de vocês, né? É que eu, sempre que eu vou fazer uma combinação para os meus alunos, eu conto. Eu sei que tem professor que não conta. Inclusive, pede para ele te ajudar aí para fazer a contagem, tá? Principalmente se tem dificuldade. Pede para ele ir contando ao mesmo tempo que ele vai fazendo, que vai facilitar a sua vida. Mas se ele não contar, você precisa contar na sua cabeça. Então, essa contagem que eu tô fazendo aqui, você pode fazer na sua cabeça. É isso que eu faço quando eu vou fazer aula e o professor não conta, tá? Eu faço a contagem, beleza? Então, façam isso também. Então, nós temos 2 tanjus lentos e 4 tanjus rápidos. Como é que a gente vai dividir isso? Pensa que o lento é o dobro do rápido. Então, se no rápido eu fiz em 2 tempos, no lento eu fiz em 4 tempos. Se no rápido eu fiz em 1 tempo, no lento eu vou fazer em 2 tempos, tá bom? Então pensem nisso. Aqui a gente fez 4, né? 1, 2, deixa eu fazer aqui, ó. A gente fez 1, 2, 3, 4 para um tanju. E o outro, 1, 2, 3, 4. Sobrou isso aqui. Como é que a gente divide? 2 para cada, né? Metade. 2, 2, 2, 2. Tá? Então, olhem na música. 7, 8, tanju. 2, tanju. Tanju. Ok? Estão entendendo, galera? Eu acho que sim, né?
Então, essa contagem aqui vocês vão usar para tudo. Aos poucos vai ficando mais fácil. Então, peguem aí no Spotify, qualquer lugar, coloquem as músicas de balé e vão tentando compreender, vão tentando criar combinações, isso vai ajudar vocês. E sempre utilizem a lógica. Aos poucos vocês vão entender que existe uma lógica que sempre se repete. Então, por exemplo, eu posso não saber quantos tempos musicais tem uma música de plié, mas eu já sei como é que vai ser a contagem mais ou menos. Vocês vão ver que geralmente a gente faz, né, na primeira, na segunda, quarta e quinta. Geralmente para cada uma das posições a gente usa 2 tempos de 8. Então nós temos 16 tempos para a primeira posição. Geralmente, tá, na maioria dos casos. Então você já vai pensar, ok, tem 16 tempos, como é que eu divido isso? Ok, fiz a minha contagem em 16 tempos, mas o professor falou que tem que ser em 32, ele quer muito lento. É só dobrar. Então, se você pensou no plié em 1 tempo, em 2 tempos, desculpa, a gente vai fazer o plié em 4 tempos. Entenderam? É bem fácil essa lógica depois que você entende esse básico aqui, tá? Não adianta você só assistir essa aula e acabou. Você precisa treinar. Então, escuta músicas até nacionais, pops aí, também. Qualquer música que você escuta, tenta contar. Todas elas têm contagem. Só que você vai perceber que algumas, a maioria, né, não são quadradas. Então, a gente não vai contar sempre até 8. Do nada elas quebram e começam um refrão, alguma coisa do tipo, tá? Mas as do balé, elas sempre são quadradas, ou seja, 8, 8, 8, 8, tá bom? Então, eu acho que eu espero muito que eu tenha facilitado a sua vida. Se tiver alguma dúvida, me manda aqui embaixo, me manda lá no Instagram também, @ferruchel, para eu poder te ajudar, tá? Eu sou apaixonada por música, principalmente na musicalidade do balé, sempre foi uma facilidade minha, né? Porque eu sempre gostei das contagens, de ouvir músicas diferentes, então essa é uma facilidade minha, para mim facilmente eu faço essa matemática de tanto treinar. Então eu espero muito que você consiga também, então treine bastante, eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Se você ainda tá perdido, assiste de novo, principalmente a primeira parte dessa aula, assiste o início, quantas vezes for necessário, assiste e vai tentando você aí fazer a contagem das músicas. Escuta a música e pensa, 1, 2, 3, 4, vai tentando entender. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula. Um beijo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito, hein, para não perder mais nada. Beijo, gente!